Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para quem for assistir depois. Bem-vindos, mais uma segundona aí, né? Final de segunda. Estamos em quarentena e seguindo essa vida de só notícias. Hoje, boa noite. Boa noite a todo mundo que está chegando. Bem-vindas. Vamos falar um pouquinho hoje de alergia. É a Ângela. Que bom. Vocês são especiais aqui comigo. A Bruna. Então vamos lá. O áudio tá bom, gente? Tô falando baixo, tô falando bem. Vocês me dão um feedback aí. Tá bom? É o seguinte, eu quero hoje falar de alergia, né? Como eu coloquei lá pra vocês. Por que acontece? Chega alguns casos de alergia e às vezes as famílias nem sabem. Às vezes a criança tem alguma dificuldade alimentar e a família ela nem sabe que pode ser de origem de algum tipo de alergia. Então assim, eu não sou nenhuma especialista em alergia alimentar, eu não sei tudo o que acontece nas questões de alergia, mas a gente sabe identificar algumas características de alergia. E é disso que eu vou falar hoje, alguns sinais que essa criança pode estar tendo alergia de algum tipo de alimento. E às vezes a gente não sabe que ela está com essa alergia e acaba continuando oferecendo esse alimento, ou ela começa a rejeitar alguns tipos de alimento e a causa primária pode ser a alergia. Tá? Então o assunto de hoje é esse. Então eu quero conscientizar que esses processos de alergia, eles existem. E é isso que a gente tem que comunicar à família, né? Essa informação ela tem que chegar lá na ponta para as famílias poderem entender, buscar ajuda especializada. E aí eu vou falar quais são os profissionais que a gente busca quando há alguma suspeita de alergia, para essa criança poder ser acompanhada da melhor forma possível e a gente não aumentar as disfunções de alergia, né? As dificuldades alimentares devido às alergias, porque elas existem, elas têm aumentado cada vez mais, estão relacionando ao uso de agrotóxicos, conservantes, né? Porque na gestação a gente já consome muitos alimentos que têm alto índice de conservantes e agrotóxicos, então pode ser esse um dos motivos que tem levado as crianças a apresentarem mais alergias. E aí cada vez mais cedo elas apresentam essas alergias. Antes a tendência era apresentar alergia depois de um ano, quando elas comiam uma variedade maior de alimentos. Hoje as alergias às vezes começam antes de 6 meses, antes de introduzir os alimentos, as alergias já podem começar. Tá? Hoje as crianças elas consomem mais o leite de vaca, né, em relação ao leite materno, mesmo apesar das campanhas e tudo, mas ainda há um consumo grande de leite de vaca, mesmo que a fórmula, né, mas a origem é o leite de vaca, e isso pode produzir mais fatores alergênicos para essa criança, tá? Então é importante a gente, eu sou terapeuta ocupacional, né, como eu falei aqui no início, não tenho esse conhecimento, essa expertise em alergias, mas é importante nós, TOs, identificarmos ou alertarmos essa família que pode ser que existe alguma alergia. E essas alergias podem estar causando pequenos traumas nessa criança e ela começa a eliminar alguns alimentos, porque ela não sabe exatamente descrever que ela está com algum desconforto, que ela está com algum sintoma. E aí ela percebe um alimento que um parece com o outro e aquilo ali já causou algum desconforto para ela, ela acaba que vai eliminando aquele alimento, sabe? Então é disso que eu quero falar. Então, assim, quem seria o melhor especialista para falar disso? Seria Samara, seria os nutricionistas, os gastros, né? E os médicos alergistas mesmos, que falariam melhor desse assunto. Mas hoje eu quero só para a gente poder pontuar e pensar que isso pode acontecer e pode estar causando essas dificuldades alimentares nas crianças ou essa seletividade, né? Que uma coisa difere um pouco da outra, tá? Eu tenho algumas colinhas aqui, como eu falei, eu não sou uma expert em alergia, mas porque eu quero relacionar
esses fatores alergênicos com os transtornos alimentares que as crianças podem apresentar, tá bom? Então, os alimentos que mais causam alergias nas crianças é o leite da vaca, né, que é a proteína do leite de vaca, que a gente também tem que saber diferenciar, que existe alergia ao leite de vaca e existe a intolerância à lactose. A intolerância à lactose é a dificuldade para digerir o açúcar do leite, que pode apresentar desde quando nasce. Então, às vezes, um bebê que tem muita cólica, muitos gases, mamando o leite materno e tem uma intolerância à lactose, ele vai ter muito desconforto gastrointestinal, porque ele não consegue digerir muito bem esse açúcar, e aí causa gases, tensão abdominal, e aí esse bebê já vai tendo uma experiência um pouco negativa com a alimentação, tá bom? E a alergia à proteína do leite de vaca, ela é uma alergia mesmo, a criança pode consumir nada que tenha leite, nem contaminação cruzada. Se na mesma máquina processa alguma coisa que tem leite e processa outra coisa que a criança, um biscoito que não tem leite, não é feito por leite, mas é feito na mesma máquina que tem um outro biscoito que é feito por leite, essa criança pode apresentar sintomas alergênicos, tá? E esses sintomas, cada vez que a pessoa, né, isso é qualquer tipo de alergia, cada vez que a pessoa tem contato com esse fator alergênico, a sua manifestação de alergia tende a piorar. Então, isso é muito sério. A gente tem que cuidar das crianças, porque cada vez que ela entra em contato com esse fator de alergia, os sintomas tendem a ficarem mais sérios e podem ser até letal, né? Então, os alimentos que mais causam alergia é amendoim, nozes, soja, ovo, que é a clara do ovo, né? Tanto que tem um teste que a gente faz lá por 6, 8 meses, até para a criança poder tomar uma vacina. O trigo, o peixe, frutos do mar em geral e amendoim, acho que eu já tinha falado. Então, esses são os principais alimentos. Então, a criança ela tem alergia ao leite da vaca. Então, é legal que ela faça o teste de alergia para todos esses outros alimentos, que é bem possível que ela também tenha para algum desses outros alimentos. E aí, às vezes, a família elimina só o que tem leite de vaca e começa a dar o leite de soja, e aí essa criança também pode ter algum processo alergênico, entende? Porque a família não investigou se tem um outro tipo de alimento que causa essa alergia. E é um processo, então a gente tem que cuidar muito bem dessa criança. Primeiro que a alergia é algo muito grave, né? Podem ter manifestações mais leves, como manifestações mais graves. E a gente tem que cuidar e ficar sempre de olho para o que está acontecendo, tá bom? Quanto mais precoces esses alimentos forem apresentados para as crianças, mais chance eles têm de ter alergias, né? Eu até anotei algumas idades aqui, eu vou falar para vocês de quando que isso tem que ser apresentado para a criança, a partir de qual idade que pode apresentar, tá? Então, os sintomas que as crianças podem apresentar normalmente são desconforto gastrointestinal e pode dar muita dor, muita dor. Tem relatos de mães que achava que a criança não dormia bem porque tinha terror noturno e tal, e quando foi ver era alergia, porque acordava com muita cólica, muita dor, e era fator alergênico, tá bom? Que começou a associar, e quando come isso ele acorda à noite chorando, como aquilo fica tudo bem. Então começou a fazer essas associações. E as crianças normalmente elas não conseguem descrever o que está acontecendo com elas, elas simplesmente choram, até porque podem ser bebês de 6 meses, 8 meses, 9 meses, 1 ano e pouquinho, às vezes nem sabe falar ainda, nem sabe descrever o que está sentindo e está passando por uma reação alérgica. Então, vai desde erupções de pele, às vezes atrás do pescoço, nas axilas, né, assim no cotovelo, enche de bolinhas vermelhas. Isso pode ser um abdômen distendido, gases, né, congestão nasal, tosse, muitos espirros, principalmente quem tem alergia à proteína do leite de vaca e à soja, é muito comum ter como se fosse processo de rinite. Então, o olho fica coçando, o ouvido, o nariz, tem muitos espirros, tosses, às vezes acaba de tomar madeira, tem uma crise de tosse e vomita, pode ser uma característica
né, das alergias, diarreias frequentes ou intestino muito preso. Então, assim, você vê que não tem uma digestão muito tranquila, é uma criança muito irritada, tem aquelas erupções de pele, meio que do nada, você não sabe nem porquê. Então, são crianças que a gente tem que investigar se tem algum tipo de alergia. Então, chega o paciente para mim, né, com questão alimentar, uma das coisas que eu investigo é se a família tem algum histórico de alergia, se a criança parece que de vez em quando tem alergia, algum desconforto abdominal, por quê? A criança tomou o leite ou comeu alguma papinha, um mingau, alguma coisa lá que tinha leite e causa esse desconforto nela. Ela vai começar a associar com todo o alimento que parece com aquele que ela comeu, que vai causar esse desconforto para ela. Então, ela come uma vez, causa esse desconforto. Ela come de novo, causa esse desconforto. Então, ela já entende que como se fosse pequenos traumas, sabe? Então ela entende que aquilo ali não faz bem para ela. Então tudo que for semelhante ao leite ou ao biscoito que fez mal, tudo que parecer, ela já cancela do cardápio dela, sabe? Porque a criança ela não entende que um alimento é parecido com o outro. Ela acha que é igual. Então, ou ela vai querer comer mais se ela gostou, ou ela vai eliminar do mesmo jeito. Então, se tem uma semelhança, para ela é como se fosse a mesma coisa. Então, se alguma coisa fez mal para ela, causou essa indigestão, ou deu muita coceira, muito espirro, a coisa não tá legal, ela vai acabar eliminando esses alimentos da dieta dela. E o que é muito comum também acontecer? A criança foi diagnosticada com alergia a isso, isso e isso. Elas vão ter já uma dieta muito restritiva. Então a família já fica rebolando para saber o que vai oferecer para essa criança. Então a coisa já vai ficando muito restritiva, às vezes os sabores não é aquela coisa tão saborosa. Então uma criança que começa a apresentar alergia depois dos 2 anos, ela já está acostumada a ter um paladar, já está acostumada a aceitar um tipo de comida e a gente vai ter que mudar tudo, todas as apresentações, os sabores. Então ela vai demorar um tempo, exatamente, intensifica a seletividade dela, Juliana. É isso mesmo que acontece, tá bom? E a grande questão é essa, que a criança ela não consegue identificar e falar claramente pra gente o que está acontecendo. Então ela vai passar por esse processo de desconforto diversas vezes até a gente identificar o que está causando esse desconforto para ela. A não ser que seja um caso mais sério, né? Vamos colocar aqui me fugiu, um sintoma mais grave, sei lá, ela tem uma dificuldade para respirar, o humor urticário, o rosto incha e tal. Então a gente corre para o médico, a gente vai procurar o socorro, a gente acaba descobrindo o que está acontecendo. Mas quando são casos mais leves, que são a maioria das crianças, ou apenas uma irritação, algo que a gente não consegue descrever exatamente o que é, essa criança ela vai passar por repetidos episódios de ingerir esse alimento que está causando esse mal para ela, até a gente conseguir identificar o que é. Então, terapeutas que estiver assistindo, né, ou os pais, sempre se tem uma criança com dificuldade alimentar, com seletividade alimentar, sabe, liga essa chavinha, busca saber se tem alguma coisa. Liz, quanto tempo depois a criança melhora desse trauma? Então, é o seguinte, Liz, eu vou chegar nesse ponto, assim, então ela tá criando a criança, ela até os 7 anos, ela tá criando essa relação com os alimentos, tá? Ela tá conhecendo os alimentos, ela tá conhecendo o que ela gosta, o que ela não gosta, o que causa para ela prazer, o que não causa, o que causa desconforto, o que não é. Então ela tá criando essa relação até os 2 anos, onde ela tem as maiores experiências alimentares, e depois ela continua nessa relação com o alimento. E aí, se eu tive uma experiência muito ruim com determinados tipos de alimento que me causou ou um fechamento de glote, ou me deu muita cólica, muita dor, muito desconforto, e a minha família não percebeu e continua insistindo nesse processo, ela vai ter muitos traumas, né? Desses alimentos que está causando mal para ela. Então, ela começa a eliminar alguns alimentos do cardápio dela. Se a partir desse momento você identificou que ela está só eliminando alimento, está só eliminando, você identificou a alergia,
você parou de oferecer esses alimentos que causam mal para ela vai recomeçar a ter uma nova relação com os alimentos, com as comidas que ela pode comer. E aí, se você tiver um direcionamento certo, né, com essa criança, se você estiver bem orientada, provavelmente esse trauma ele passa com um mês, uns 2 meses. Normalmente é assim que acontece. Não quer dizer que se o trauma passou, ela vai comer uma variedade enorme de alimentos, tá? Não quer dizer isso, mas quer dizer que a relação dela com os alimentos vai estar melhor. E o que é muito importante para essa relação melhorar? É a família, nós mães, né, que normalmente é a gente que oferece a comida para nossa criança, a gente estar bem. Porque na hora que a gente descobre que nossa criança passou por um grande processo de alergia, que ela sofreu com cólica e tudo, nós também ficamos extremamente apreensivas. Então, na hora que a gente vai ofertar um alimento, a gente também fica tensa. Cria um trauma na gente também, entende? E a gente já sabe que a criança não vai aceitar, então a gente vai criando aquele tanto de coisa na cabeça da gente antes mesmo de ofertar a comida pro menino. E aí, ele acaba, esse trauma, vamos colocar assim, é da família, entendeu? Não é só da criança. Então a gente tem que trabalhar isso em nós, ir tranquila para a mesa, sabendo que você não está ofertando mais nada que vai causar mal para sua criança. E aí, na hora que a gente começa a ficar tranquila, a gente passa essa tranquilidade para nossa criança. E isso, aos poucos, ela vai reestruturando. Então, nada de forçar, nada de ficar oferecendo diversas vezes. Então, você vai oferecer uma, e aí, às vezes, ele vai querer experimentar ou não, vai querer provar ou não. E a partir do momento que ele começa a ingerir, ele vai vendo que aquilo não causa aquele desconforto que causava antes. Entendeu? Então, se você tiver uma orientação certa, e claro, dependendo da sua criança, dependendo de você, com 1 mês, 2 meses, esse trauma já vai ter passado. Tá? Como eu falei, não quer dizer que ele já vai estar aceitando e comendo de tudo que oferecer para ele, porque provavelmente aquilo que tiver meio parecido, ele vai ter uma lembrança daquilo, mas não aquela lembrança tão negativa, que ele está vendo que agora ele come alimentos parecidos com aquele que fazia mal para ele, só que ele não sente mal mais, tá bom? Minha filha com 1 ano foi diagnosticada com a PEV e ela já reagia via o leite materno, né? O que você comia de derivados que tinha proteína do leite da vaca, ela já reagia. Pois é, então desde muito novinha, ela já tinha as reações alimentares, né? Então provavelmente era uma criança que tinha muita cólica, muitos gases. Isso mexe tanto com a gente, porque a minha filha, quando ela nasceu, ela tinha muitas crises de cólica, sabe? Muitos gases e tudo. Então eu fiz até o teste. Eu fiquei 15 dias sem comer nada que tinha leite de vaca, que tinha, assim, desse traço eu não comia. Fiquei 15 dias. E na primeira semana ela ficou bem, na segunda semana já voltou tudo normal e aí a gente percebeu que não era o caso. Mas é desesperador, você não come o que você quer, você fica aquele estresse, o que vai causar mal pro meu filho, o que não vai. Então, assim, até a gente fechar o que é exatamente, a criança ela já passou por um longo período de sofrimento. Então, por isso que eu tô falando, depende do tempo que a sua criança passou por isso e depende de como que vocês vão reagir após esse processo de descoberta. Porque tem família que depois que descobre que a alergia faz assim, ufa, ainda bem que eu descobri o que era, porque agora eu vou poder realmente ajudar a minha criança. Então tem família que fica mais tranquila depois que descobre o que está acontecendo do que estava antes, porque fica naquela, que não sabe porque o menino está irritado, não sabe porque está chorando, não sabe porque não dorme e tal. Então, às vezes, na hora que descobre, aí é que essa família relaxa. Então, às vezes, mesmo que essa criança passou por diversos traumas, essa família, na hora que ela relaxa e começa a ofertar o alimento para a criança com mais segurança, sabendo que ela não vai passar mal mais, que ela vai estar bem, às vezes essa criança ela vai aceitar esse alimento até mais fácil. Às vezes a primeira e a segunda semana é difícil, mas depois a coisa vai relaxando e vai melhorando. Já tem família que depois que descobre o que é, aí é que ela pira mesmo, que não, nossa, não acredito que minha criança é assim, e aí entra num processo
difícil de aceitação e tudo bem, tá? Cada família tem um processo, cada pessoa tem um jeito de lidar com as questões, com os problemas dos filhos, porque a gente não quer que o filho da gente tenha nada, né? A gente quer que seja tudo lindo, tudo perfeito. É assim que a gente planeja e é assim que a gente tem que planejar, tá? Então, a partir desse momento, a gente tem que perceber como que está o nosso processo em relação a isso, como que eu estou ofertando o alimento para minha criança, se eu estou ou não levando atenção para ela na hora que eu oferto, tá? E eu sei o quanto que é difícil a gente arrumar alimentos que não contém nem traço, nem nada, né? Ainda mais na nossa vida corrida, a gente tem que trabalhar e tem que ficar inventando um monte de cardápio diferente para o nosso filho. E tem que ser algo gostoso, algo saboroso que ele vai aceitar, né? Então, tem esses processos, tá? Então, tudo aquilo que for parecido com leite, que se tiver branquinho, cremoso e tal, a criança pode associar com esse desconforto que ele sentia nesse processo. Nossa, que legal, assim, que 85% dos casos tratados adequadamente, quando a criança, depois dos 2 anos, quando ela completa, né, os 2 anos, ela costuma voltar a poder comer esses outros alimentos que ela teve esse processo alergênico até os 2 anos. Então é por isso que é importante ter um acompanhamento nutricional, evitar os alimentos que causam mal, porque às vezes as famílias elas dão um antialérgico para poder deixar a criança comer um doce que tem a proteína do leite de vaca, que tem a soja, que tem... Então, assim, a gente vê de tudo. Então, procurar evitar isso, fazer o tratamento adequado, para quando chegar com 2 anos, pode ser que a sua criança já não precise mais eliminar esse tipo de alimento do cardápio dela. Porque às vezes são mais alimentos que ela tem que eliminar, né? Então, o aleitamento materno até os 6 meses, ele ajuda muito a evitar esses processos alergênicos. É claro que fator genético tem uma força muito grande nos processos de alergia, é muito comum. Quando a mãe ou o pai tem alergias a determinados tipos de alimentos, é comum que a criança também tenha algum fator alergênico, tá bom? Restringir amendoim da dieta da gestante no último trimestre, eu nem sabia disso, eu comi amendoim pra caramba. Ainda bem que não deu certo, né? E se a gestante tiver algum, evitar camarão, né, na gravidez, frutos do mar, assim. Também é importante para a criança não desenvolver esses processos alergênicos. E o que acontece? Introduzir o leite de vaca só depois de 1 ano. O leite de vaca, a gente fala, é o leite caixinha, né? O aconselhável mesmo é que a gente só ofereça o leite de caixinha após os 2 anos, tá? Que até essa idade sejam as fórmulas, até porque elas costumam ter mais os nutrientes que a criança precisa, né? Elas têm suplementações que as crianças precisam. Amendoim, peixes, nozes, só depois de 3 anos. Isso eu descobri pesquisando mesmo, fatores de alergia. E o ovo, né? Assim, você dá o ovo com frequência mesmo a partir de 2 anos, que eu também nem sabia disso. Tá, gente? Então, assim, a relação que acontece ó, com os traumas das refeições, das alergias, com... pois é, eu não sabia. Com as dificuldades alimentares é essa. É porque a criança ela passa por grandes processos de desconforto, várias experiências de desconforto, e ela acaba associando essas experiências com outros tipos de alimento. Tá? A Juliana fala uma coisa que geralmente os médicos não nos auxiliam na investigação se as reações não forem constantes. Justamente. Só que pode acontecer que as reações das crianças sejam normalmente leves. E às vezes algum alimento que tinha ou um pouco mais de conservante, um pouco mais de corante, ou mais amendoim, sei lá, algum fator alergênico que às vezes inicialmente a criança reage de uma maneira leve, mas com o passar do tempo, com contato com esse fator alergênico, eles podem a vir se agravar,
e aí acaba deixando isso para lá, né? Que ela não deu que ela é alergia ao leite de vaca, ela é intolerante à lactose e é agora que a gente vai começar a voltar a fazer os testes para ver se ela pode tomar o leite com lactose normal. Então, assim, provavelmente ela já tinha essa intolerância à lactose desde bebezinha e por isso que ela tinha tantos processos de cólica, de extensão abdominal, e quem me sinalizou para isso foi uma nutricionista que é amiga minha. E eu sempre questionei para a médica, o cocô dela ainda é muito mole, a cor dele eu acho esquisita, essa barriguinha dela estufada, não, é normal, é normal, é normal. Então a gente fica nessa coisa do normal e não é normal, sabe? Então a gente tem que ter cuidado e ficar atento àquilo que o nosso sexto sentido fala, entendeu? Acho que minha filha reage também ao amendoim. Parei de comer. Pois é, o importante é você fazer o teste para esses alimentos que são mais alergênicos. Já que ela já tem alergia à proteína do leite de vaca, eu acho conveniente você fazer para soja, para amendoim, para nozes, para frutos do mar, porque pode ser que esses alimentos estão causando alguma reação alérgica, tá, da sua criança, e se ela já tem alguma dificuldade alimentar, esse processo de alergia pode piorar no caso dela, né? Ela tem alergia, tem alguns desconfortos que você nem sabe ainda, pode piorar a situação, tá? O sintoma se agrava, foi assim com a minha filha. Justamente, a gente insiste, às vezes achando, não é isso não, isso é coisa da minha cabeça, né? E aí a gente pode piorar muito e agravar seriamente os casos de alergia. Como eu tô falando aqui, gente, não sou expert em alergia, tá? Eu tô dando uma passada aqui, é só para mostrar para vocês que é muito comum as crianças que têm um processo alérgico ter dificuldades alimentares, porque começam a fazer essas associações. A hora que eu como, eu sinto desconforto. E se eu sinto desconforto, por que eu vou comer de novo, né? Então acaba que a gente vai criando um processo, um ciclo sem fim, assim. Se a gente não colocar uma pausa nesse processo, em algum lugar, isso vai se agravando, entende? Então, assim, a gente tem que ter, né? Existe um processo de intervenção, assim. Então, identificou que tem algum fator que causa alergia ou não, os fonoaudiólogos, né, TOs, psicólogo, quem estiver trabalhando com transtorno alimentar, tem que identificar para isso. Então, se sua criança está com algum profissional que não apontou para isso, tem que apontar, sabe? Não quer dizer que a criança vai ter, que as pessoas já vai fazer esse diagnóstico ali na hora, não é isso. Mas é importante levantar essa hipótese, assim como outras, por exemplo, motilidade lenta, disfagia, dificuldade para engolir. Só que o que a gente vê que é mais comum hoje em dia são os fatores alergênicos, então isso tem que ser levantado, a gente tem que pensar nisso, tá? E aí, se a criança tem uma alergia alimentar, é importante ela estar sendo acompanhada por um nutricionista para a gente saber se ela está recebendo o aporte nutricional necessário, tá? Porque a pessoa que estiver acompanhando o transtorno alimentar, se não for nutricionista, como a maioria das vezes não ela não vai saber, né, fazer esses cálculos para saber se a criança está ingerindo a quantidade de proteína, a quantidade de minerais, a quantidade de vitaminas que ela precisa para esse processo, tá? E aí, na hora que a gente descobre o fator alergênico, a gente para de oferecer esse alimento que causa esse fator. Algumas famílias ainda insistem por algum tempo, né? Como você acabou de falar, Liz, e isso é muito comum a gente insistir, porque a gente nunca quer acreditar que a nossa filha nunca vai poder comer um brigadeiro na festinha de aniversário, um docinho que tem leite, uma coxinha que tem tudo tem leite, gente. A gente descobre que tudo tem leite. Então é importante a gente dar um basta nisso, parar de oferecer. E 85% das crianças podem voltar a ingerir a proteína do leite de vaca, tá bom? Então é importante a gente acabar com esse ciclo de traumas que a gente vai criando, né? Então é importante fazer uma lista de todos os alimentos que ela aceita e reiniciar, né, a introdução alimentar com os alimentos que ela provavelmente vai conseguir ingerir, tá? Então é importante a gente ter uma lista daquilo que a criança aceitar, são 3 alimentos, tá? Tem uma lista lá de 3 alimentos que ela come,
vamos procurar juntar outros alimentos que parecem com esses aqui, para depois a gente conseguir uma variedade maior. Mas é importante a gente ir oferecendo aquilo que a criança aceita a princípio, para depois a gente aumentar essa variedade, tá bom? Então, a live hoje até é mais curtinha, assim, né? Hoje acho que o pessoal tá com mais sono, o pessoal não quis vir muito, mas que bom que vocês estavam aqui e você, né, tirou a sua dúvida, Liz. Espero que eu tenha ajudado vocês aí nesse processo. E a alergia é uma coisa muito séria que a gente tem que cuidar, a gente tem que levantar esse ponto para as nossas crianças, né, para os pacientes, porque às vezes é uma alergia medicamentosa, né, tem vários tipos de alergia, de vez em quando aparece. Eu tenho um paciente assim, que de vez em quando aparece, a mãe dele ainda não conseguiu descobrir o que era, e a gente estava até conversando sobre isso. Não sei nem se deu tempo dela levar ela no alergista, porque de repente todo mundo parou. Né? Não sei se deu tempo de ir fazer os exames que tinha que fazer, mas acho que ela não me deu, foi retorno. E outra coisa que é comum também é crianças autistas, é muito comum elas terem processos alérgicos, tá? A proteína do leite e ao glúten. Então, ficar esperto com isso, tá? Mas muito obrigada a vocês. Beijo, boa noite, bom descanso. Só para não esquecer, amanhã vai ter uma live lá no perfil da Maricota Scrap. Muito legal, vai ser de transtornos alimentares também. Vai ser um geralzão de processos alimentares mesmo, de intervenções. Muito legal. Vai lá, assistam. Vai ser amanhã, 19h30, um pouco mais cedo. Não precisa nem tomar café para assistir. A gente está bem acordado nesse horário. Espero vocês lá, tá bom? E se quiserem fazer perguntas para a live de amanhã, já manda hoje, porque a gente vai anotar quem tiver, porque eu não sei se vai dar tempo de responder as dúvidas que forem surgindo nos comentários, porque lá dá muita gente. Então a gente vai responder prioritariamente quem mandar antes. Tem vários medicamentos com traço de leite, exatamente. Tem mesmo. Que eu não sabia. Live muito boa. Ai, que bom, Juliana. Ó, manda aviãozinho aí, ó. Essa cartinha aí, ó. Compartilhe com as pessoas que vocês acham que vai precisar. Legal, dei uma estudada nesse assunto hoje para trazer aqui para vocês, porque eu acho extremamente importante, assim, algumas coisas eu já sabia, mas para eu não trazer nenhum dado falso, né? Nenhuma informação que não seja tão corretinha, tá bom? Beijo para vocês, boa noite e até amanhã às 19h30 lá no Maricota Scrap. Eu vou postar agora, já vou colocar a contagem regressiva e espero vocês lá amanhã, tá? Um beijo.